Abram suas Bíblias em Salmo 113. Vamos fazer a leitura. Salmo 113 é um salmo de louvor a Deus pela sua bondade. Versículo 1. Aleluia! Louvem aos servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, do nascimento do sol até o momento em que se põe. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória está acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que passa no céu e sobre a terra? Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. O Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Vamos tirar um momento para a oração. Aqueles que se sentirem à vontade, pode erguer a sua voz e orar. Vamos adorar a Deus com nossas orações. Amém. Senhor, louvamos o Teu nome, Senhor, Te engrandecemos. Estamos aqui, Deus, para oferecer o nosso louvor a Ti, para cultuar, Pai, pois reconhecemos que só o Senhor é digno de receber louvor, pois o Senhor é perfeito, Deus, o Senhor é justo, o Senhor é maravilhoso, Pai. Recebe o nosso louvor essa noite, Pai, e nos ensina, Senhor, nesse momento também. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Chamar os irmãos do grupo de louvor. Vamos louvar o Senhor, como o Salmo diz, aleluia, louvem aos servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Vamos ficar de pé? Boa noite, meus irmãos. Vamos adorar o Senhor juntos. Fiquei ouvindo esse... É um salmo que eu gosto demais. Eu não sei como foi o dia de hoje, a semana agitada, como a gente costuma ter os dias agitados. E a gente chega aqui tão, às vezes, distraído, né? Eu, pelo menos, da minha agitação. Mas esse salmo, ele para, a gente fala, louvem ao Senhor. Ele inclina os ouvidos para ver o que está acontecendo na terra. Ele é santo, Ele é justo, Ele é bom. Ele é motivo suficiente para cantarmos juntos nessa noite. Vamos fazer isso com alegria? Vamos juntos? Santo, 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 santo é o Senhor, poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória. Santo, santo, vamos dizer. Santo, 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 santo.
Jesus? Quando a gente pensa, coisas básicas que a gente às vezes, passa despercebido ou que se tornam tão banais para a gente. Eu tenho aqui umas anotações. Em João 8,12, ele é a luz do mundo. Ele é o Filho de Deus. João 14,9, ele é Senhor, ele é Deus, ele é o Messias. Ele é o Salvador. Ele é verdade que liberta. Essa próxima canção é uma das minhas favoritas, mas eu tinha muita dificuldade de encontrar um nexo nela, porque faltam frases completas para ela. Até que eu pensei, falei, ela canta quem Jesus é. Então, se essa música nunca fez algumas das frases muito sentido, que ela se conecte com quem Jesus é. E por causa dele nós somos família, por causa dele nós temos alegria. Vamos cantar pensando sobre quem o Senhor é. Viver, chorar, dançar e se alegrar. Senhor, por tudo que o Senhor é, pela grandeza do seu ser, Deus. As mulheres cantem comigo. Vida, verdade, caminho e paz, luz sobre as
tuas mãos, pedido estou, guia-me o teu amor. Ó Senhor, de ti preciso. Se estou perdido, encontro a graça, e onde a graça tu estás. Se estás aqui, a liberdade, tua vida em mim é santidade. Eu preciso.
tentação surgir, que minha vida cante a ti. Se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Quando a tentação Quando a tentação surgir, que minha vida cante a ti. Se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Senhor, te damos graças, Pai, porque quando pecamos encontramos no Teu Filho um advogado que é justo por si próprio e não por nós. E isso nos traz segurança. Te agradecemos por Sua graça, por Sua misericórdia. Confessamos, ó Deus, enquanto corpo, enquanto igreja, o quanto precisamos de Ti para caminhar, para viver em santidade, Deus. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Amém, irmãos. Gostaria de convidar a irmã Laís para fazer a leitura do texto dessa noite, que está em Jeremias 32, versículos de 1 a 5. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, ao 18º ano do reinado de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém, e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda que estava no palácio do rei de Judá. Pois Zedequias, rei de Judá, o havia encerrado, dizendo: como você ousa profetizar que o Senhor Deus disse: entregará essa cidade nas mãos do rei da Babilônia e que este a conquistará? Como ousa dizer que Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas infalivelmente será entregue nas mãos do rei da Babilônia, vindo a falar com ele pessoalmente e vendo-o face a face? Como ousa profetizar que ele levará Zedequias para a Babilônia, onde ficará até que o Senhor atente para ele, como ele mesmo disse, e que, se lutarmos contra os caldeus, não seremos bem-sucedidos? Obrigado, Laís. Queria chamar o pastor Kelvin, vai pregar essa noite, e as crianças até 10 anos, que vão para a salinha. Você vem, Alexandre? Ô, Francisco, vem? Jonas? Bem, vamos orar? Deus amado, mais uma vez louvamos o Teu nome. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor abençoe essas crianças que estão aqui,
todas as crianças da igreja, que o Senhor os guie, Pai, em teus caminhos, que o teu evangelho esteja cada dia mais claro na mente e no coração delas, ó Pai. Que elas se lembrem, Deus, em tempo oportuno e que seja o mais rápido possível, Deus, de se renderem a Ti, de entregarem sua vida a Ti, e que elas possam sempre andar nos Teus caminhos. Abençoe também os professores que estão ministrando essas crianças, que o Senhor renove as forças deles e dê a eles sabedoria, entendimento, Deus, para fazer esse serviço. Te peço também, abençoe o pastor Kelvin essa noite, nessa pregação. Senhor, que aquilo que o Senhor já falou a ele, que o Senhor possa falar aos nossos corações também. Estamos aqui, Deus, de coração aberto, Pai, para aprender do Senhor, para que o Senhor ministre em nossas vidas. É o que nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Hoje vai ser um pouquinho diferente. Bom, as aulas normalmente eu uso projeção, né? Coloco os slides. Normalmente não faço isso no sermão. Por quê? Porque eu preparo com o mesmo esmero, escrevo tudo, só que às vezes me prende muito quando eu estou tentando trabalhar o texto. Entretanto, hoje a gente vai trabalhar um texto que é muito longo e foi muito difícil. Eu falei, eu preciso muito de apoio, porque ficou difícil na minha mente de conseguir lembrar tudo isso, e eu não quero também passar a noite inteira. Então, o Data Show vai me ajudar, inclusive, a guiar o raciocínio de vocês comigo, sem eu ficar muito prolixo nas coisas. Bota no HDMI 2 aí. HDMI 02. Vai dar certo. Pronto. Como a nossa irmã Laís leu, nós iremos trabalhar a partir do capítulo 32, dos versículos 1 a 5. E o tema do sermão de hoje... Foi não? E o tema do sermão de hoje é esse aqui: vivendo com fé na soberania de Deus. Iremos trabalhar esses 4 capítulos essa noite: 32, 33, 34 e 35. Nós estamos esse ano caminhando por Jeremias, né, já um bom período. No capítulo 31 nós chegamos finalmente na declaração da nova aliança, a promessa de que ela virá, como ela apontava para Cristo, e nós vamos seguir aqui trabalhando a profecia de Jeremias contra esse Judá que já estava sendo destruído, que já estava caindo, mas que continuava com o coração endurecido. 2 grupos já haviam sido levados cativos. 2 grupos já haviam sido levados pela Babilônia. Muitas cidades daquela região já haviam caído, e parece que apenas 2 daquela nação de Judá ainda estavam de pé. E nós temos ali um rei que havia prendido Jeremias. Dê uma olhada novamente aí no capítulo 32, versículos 1 e 2. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, ou 18º ano do reinado de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém, e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda, que estava no palácio do rei de Judá. Esse é o contexto de Jeremias. Ele está preso no pátio do palácio, ele está restrito ali. Não é uma prisão com algemas, mas é uma impossibilidade dele ir e vir. Ele tem que ficar preso ali, como se fosse o hall de entrada de uma casa, o lugar onde as pessoas se reúnem para uma recepção, mas ele está restrito ali. Zedequias, ele vem ser o último rei de Judá antes da vinda do Cristo. Após Zedequias, só virão governadores colocados por outras nações, né, líderes que estariam à frente, mas rei mesmo, o último foi Zedequias. E mesmo assim, ele não era exatamente um rei em todos os seus cargos, porque ele foi um rei fantoche.
Ao ter sido levado cativo Joaquim, a Babilônia colocou ele, o sobrinho de Joaquim, como rei no lugar em Jerusalém. Então, ele era uma peça de domínio ali que estava governando sobre Judá. Então, ele está preso nessa realidade. Jeremias está preso durante um cerco babilônico que se levanta, que vai crescendo, que já tomou várias cidades, já levou várias pessoas cativas, e ele ainda está preso por um rei fraco. Por que um rei fraco? Zedequias, ele, além de não ter sido rei por direito, por assim dizer, ter sido um rei vassalo que foi colocado pela Babilônia ali à frente, ele também era um rei que temia o povo. E por ele temer um povo, primeiro ele se sujeitou à Babilônia, mas agora quando o povo começou a reclamar, ele começou a querer se rebelar contra a Babilônia. E aí ele ouve uma declaração de Jeremias, uma profecia contra ele, de que aquela cidade realmente irá cair, que ele vai ser levado preso. Inclusive que ao ser levado preso, ele não precisava se preocupar, porque a espada não iria lhe matar, que ele seria preservado nesse sentido. E ele fica com raiva. Quem é que gostaria de receber um anúncio de que você vai morrer, você vai perder? Só que ele também tem medo do profeta. Então ele não mata o profeta e nem o prende de uma forma muito dura, ele o mantém restrito ali ao pátio. Então nós temos um rei que tem medo da Babilônia, tem medo do povo, tem medo de Deus, mas não assume uma postura clara diante de nada. E esse Jeremias, mesmo encarcerado, continua confiando em Deus e servindo de oráculo do Senhor diante daquele povo. E nesse primeiro ponto, nós vamos pensar na fé que precisa perdurar em tempos de angústia. Lá nos versículos seguintes, Jeremias vai falar a respeito de outra palavra que o Senhor deu para ele. Ele diz: Jeremias, um primo seu virá, ele virá para te vender um campo e você deverá comprá-lo. E essa compra deverá ser feita apontando para a restauração que eu promoverei no meio do meu povo. O versículo 7 diz: E eis que Anamel, filho de seu tio Salum, virá falar com você dizendo: compre o meu campo que está em Anatote, pois pela lei, a respeito do resgate, compete a você comprá-lo. Porém, Jeremias está profetizando já há mais de 30 anos que aquela cidade vai cair, que ninguém mais vai ser dono de nada, que os babilônios, os caldeus virão e vão tomar tudo. Que tipo de investimento é esse, Senhor? Como é que eu vou pegar o meu dinheiro e comprar um campo que já está condenado? Um espaço que já será tomado? Como isso deverá ser? Mas Deus diz: você vai fazer isso sim, e você vai registrar isso em documento, e vai guardar num lugar bem adequado, um vaso de barro, para preservar, porque eis que vocês irão voltar para essa terra. Os seus descendentes voltarão, e isso aí vai valer como um sinal de que minha promessa irá se cumprir. Então, Jeremias, ele compra um campo como um ato de fé. Ele obedece, e conforme Deus disse, entrou então, o seu primo veio ao encontro dele lá no pátio, enquanto ele estava preso, falando: olha, eu preciso que você compre o meu terreno, você é o que tem direito de resgatá-lo. E Jeremias o faz. Ele tem essa liberdade de continuar realizando os seus oráculos. E mais uma vez, na sua vida, ele encena de forma bem clara e visual o destino de Judá, o destino da nação de Israel. Nós iremos ser levados cativos, nós estamos presos, nós estamos sitiados, mas eu vou comprar, eu vou investir, porque há uma promessa de retorno, há uma promessa de que nós estaremos aqui de volta. A compra simbolizava essa esperança na restauração. Jeremias ora, inclusive, com dúvidas, dos versículos 16 ao 25. Mas ele não deixa de acreditar que o Senhor é poderoso. Nada é demasiadamente difícil para ti, ó Deus. Entretanto, eu não consigo ver saída para isso que você está falando. Jeremias, ele começa a olhar ao redor sua prisão, a fraqueza do rei, o crescente de Babilônia, que já havia levado 2 levas de pessoas para dentro da sua cidade. E olhando para fora daquelas cidades que estavam resistindo em revolta contra o rei, ele via muralhas sendo levantadas, pontes sendo construídas para adentrar cidades e derrubá-los. Ele fala: isso não vai dar certo. Será que isso é bom mesmo? Senhor, você quer mesmo que eu continue pregando essas coisas e ainda assim continue com esperança? Ele questiona. E o Senhor confirma mais uma vez a sua soberania e a sua promessa futura. Nos versículos 26 a 27, Deus afirma a sua soberania. No seguinte, ele fala
a respeito dos crimes de Judá, relembrando a Jeremias que o chamado dele foi a profetizar a respeito dos crimes de Judá e porquê do castigo, porquê da disciplina, mas que também ele sempre pregou a respeito da misericórdia que chegaria, da esperança de restauração, e ele reafirma aquilo que ele havia trabalhado no capítulo anterior, a nova aliança. Lembra, Jeremias, você já profetizou a respeito disso. Eu irei celebrar uma nova aliança. Eu irei restaurar esse povo. Eu irei restaurar essa terra a vocês. Faça isso e aponte para eles, por meio da sua vida, por meio do seu caminhar, que há esperança apesar da derrota iminente. Há uma derrota, um castigo iminente, uma disciplina que deverá ser executada sobre o povo de Judá. Mas há esperança em Deus. Creia, espere na promessa divina, mesmo em tempos difíceis. Essa é a mensagem central do capítulo 33. Invista naquilo que o Senhor mandou você investir. Dedique-se à palavra, dedique-se a conhecê-lo. É isso que vai importar em tempos de dúvida, em tempos de incertezas, de insegurança financeira, de saúde, social. Não sabe o que vai acontecer com o seu país ou com o seu emprego? Creia e espere na promessa divina. Ele prometeu que voltará. Ele prometeu que iria derrotar todo o mal. Ele prometeu que não iria nos faltar aquilo que é necessário para viver, comer ou vestir. Essas promessas continuam valendo. E nós devemos, então, investir naquilo que realmente vale a pena. Romanos, capítulo 5, versículos 1 e 2, traz à nossa memória essa esperança que precisamos ter. Pois justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Essa é a esperança que deve estar no nosso coração. Vivemos essa nova aliança, vivemos debaixo de um sangue que já nos lavou, que já nos colocou em posição de santidade, de acesso a Deus, aguardando a consumação de todas as coisas, quando Ele voltará na sua glória e nos levará para junto de si. Quando Ele derrotará todo o mal e colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Você tem essa esperança? Você crê nessas promessas que Deus deu para o seu povo, para a sua igreja? Então medite nisso, apegue-se a isso, invista nisso. A compra daquele terreno era um investimento para um tempo futuro, para os seus descendentes, 70 anos depois, quem é que viria? Mas era a confiança de que a promessa do Senhor não iria falhar, ela iria se consumar. Hoje também podemos fazer isso. Invista o seu tempo, invista a sua energia, invista a sua força em conhecer mais de Deus, em buscar espelhar mais a imagem de Cristo na sua vida, em ser sal e luz dessa terra, confiando nas promessas dEle, de que Ele vai cuidar de nós, de que em meio às tribulações Ele vai nos proteger e que no final o seu Rei, Cristo Jesus, voltará vitorioso. Capítulo 33 tem isso como centro. No capítulo 32, no capítulo 33, ele continua, versículo 1. Quando Jeremias ainda estava encarcerado no pátio da guarda, a palavra do Senhor veio a ele pela segunda vez, dizendo: assim diz o Senhor que faz essas coisas, o Senhor que forma para estabelecer, Senhor é o meu nome. Chame por mim e eu responderei, e lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. A promessa soberana de restauração é mais uma vez anunciada por meio de Jeremias aos ouvidos do povo e daquele rei. E inclusive Deus pede um sinal de fidelidade àquele povo. O versículo 7 diz: restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Eu os purificarei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades. Jeremias estava ali ainda preso, mas ele vem falar a respeito de uma restauração, semelhante ao tempo em que eles chegam àquela terra, semelhante ao tempo em que eles vivem o melhor na presença de Deus, recebendo a sua herança, semelhante a um tempo do princípio, quando o homem ainda era imagem e semelhança de Deus, não caído, não corrompido. E isso seria promovido por meio dessa nova aliança. Ele fala: olhe para essa aliança, creia, eu irei restaurar vocês. Eu estou disciplinando para limpar o coração de vocês. Eu estou disciplinando para corrigir e arrancar aquilo que é erva daninha, aquilo que é mal do meio de vocês.
Muitos serão os que cairão, mas o remanescente fiel Deus continua preservando. O centro do capítulo 33 é essa ideia de que a disciplina tem por fim a purificação, a cura e a paz. Purificação dos pecados, cura das nossas iniquidades e, mais uma vez, paz para com Deus, o nosso Criador. Quem nos purifica é Cristo. Quem traz essa cura para uma alma que está caída, morta, enfermada, é o Senhor Jesus. E quem promove essa paz, mais uma vez, para com Deus, nós que éramos inimigos, é o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Jeremias, então, ele trabalha essa promessa em tempos de crise. Ele confirma, sim, vocês serão disciplinados, a derrota de Judá é inevitável. Mas ele lembra, a promessa de Deus é de cura e paz, de um renovo, de alegria, de prosperidade, de um novo rei assentado no trono e o crescimento do seu povo. Ele está falando a respeito de um tempo em que o Judá será restaurado, a promessa que foi feita por Jacó ao seu filho, por Israel a Judá, de que o cetro não se afastaria dele, iria se cumprir. A promessa de que o seu povo iria crescer e se desenvolver, que os levitas iriam aumentar, aqueles que são a sua porção, continua valendo. Perguntamos, em tempo de crise, você tem clamado a Deus e se submetido à sua disciplina? 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 a 10 diz, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. O capítulo 33 avança falando a respeito da promessa de renovo de Davi, mas também falando a respeito de como ele irá aumentar, fazer crescer a quantidade de levitas. Vocês lembram quem eram os levitas? Os descendentes de Levi, que não receberam herança em meio à distribuição de terras, mas que Deus os chamou para lhe pertencer. Deus diz, eles não vão receber parte da herança, porque a herança deles sou eu, eles são o meu povo. A tribo de Levi foi entregue a Deus como uma oferta pela vida de todos os seus irmãos. Eles eram essa paga, como se os primogênitos que nascem de cada família deveriam ser dedicados ao Senhor. A tribo de Levi foi toda levada como dedicação ao Senhor. Eles eram esse grupo que representava o pertencimento a Deus. O que Pedro fala nessa carta é que nós também somos esse povo de Deus, pertencentes a Ele. E, em certo sentido, nós vivemos essa situação dos levitas, de termos a Deus como a nossa herança. Nós somos hoje o corpo de Cristo, a igreja, vivendo a nova aliança como ministro deles em meio ao mundo. Antes nem éramos povo, nem éramos nação, mas agora nós somos recebidos por Ele, alcançando sua misericórdia em Cristo. Somos seus filhos, pertencemos a Ele. E essa propriedade que Ele disse que iria fazer de nós, aponta para mais um cumprimento dessa promessa. Como esse povo que pertence a Ele iria crescer, iria se desenvolver. Em tempos de crise, você tem olhado e reconhecido que Deus te salvou, te separou, te incluiu dentro da sua família. E que por mais que você ainda viva hoje debaixo de uma disciplina, por mais que você viva hoje debaixo de muita tribulação, Ele é quem é seu baluarte, Ele é o seu pendão, a sua bandeira. É Ele quem te protege, quem te segura, quem cuida dos limites da sua casa e da sua vida. Precisamos olhar para Deus com essa segurança, com essa certeza, e saber que se submeter à disciplina do Senhor é o melhor para nós. Ele é um Pai bondoso, Ele é um Pai misericordioso, que sabe onde precisamos e devemos ser corrigidos. O capítulo 33 tem esse sentido. E o capítulo 34 vem falar da obediência, da rebeldia e das consequências de um falso arrependimento. No capítulo 34, Jeremias pede que o povo e que Zedequias deem outro sinal. Façam o seguinte, liberte o povo, liberte os seus escravos. Vocês que têm escravos da nação, os próprios hebreus, liberte-os, aponte para Deus o desejo de serem restaurados. Eles deveriam, então, libertar aquele povo que muitas vezes estava sendo negligenciado. O ano do jubileu não estava sendo respeitado. O tempo correto de escravidão dos 6 ou 7 anos não estava sendo respeitado. E o Senhor manda, obedeçam a minha lei, demonstrem frutos de arrependimento,
façam isso. E Zedequias, finalmente, aquele rei fraco, aquele rei temeroso, resolve dar ouvidos a Jeremias. Ele vê aquelas pontes subindo ao seu redor, a Babilônia chegando e fala, é melhor a gente ouvir, né? E Jeremias, junto com todo o povo, faz o quê? Ok, então vamos fazer isso. Vamos libertar os nossos escravos. E Deus promoveu com essa obediência um respiro, um tempo de paz, de calma, alguns dias de tranquilidade. A Babilônia parece que recuou. Ufa, estamos seguros mais uma vez. A recompensa em obedecer a Deus. Mas não foi bem assim que esse povo se comportou. O versículo 15 diz, há pouco vocês tinham voltado a fazer o que é reto aos meus olhos, apregoando liberdade cada um ao seu próximo. Eles tinham libertado os escravos, tinham obedecido, povo e rei. Versículo 16, mas agora vocês mudaram de ideia e profanaram o meu nome, pois fizeram voltar os escravos e as escravas que haviam libertado. Na hora que passou a tribulação, eles falaram, vamos pegar eles. Não, estou perdendo dinheiro, estou perdendo meu investimento, estou perdendo minha força de trabalho. Não, vamos prender eles de novo, vamos escravizar eles. Não, foi no ímpeto que a gente fez isso, não está valendo esses documentos de liberação, não. Não, nem o sacerdote concorda com isso. Vamos escravizar de novo aqueles que são mais pobres, aqueles que se venderam. Não deu tempo ainda de pagarem todo o meu investimento. Quando eles fazem isso, revelam a hipocrisia do seu coração. O desejo de obedecer apenas com medo do castigo, com medo do inferno, com medo das consequências daquilo que estão fazendo. Mas a partir do momento que eles se sentem seguros, porque parece que a Babilônia se afastou, eles voltam a fazer a mesma coisa. Isso enche o Senhor de ira contra a sua nação. E ele declara, pois bem, Zedequias, eu havia profetizado que você não iria morrer por espada. É verdade, você não vai morrer por espada, mas também não vai ser fácil os seus dias. Você vai ser levado preso e você vai ser cegado, você vai ser mutilado e vai terminar os seus dias lá na Babilônia, aprisionado e mutilado. Não vai ser pela espada. Eu disse que não seria, mas a sua desobediência, a sua obstinação, a sua rebeldia terá consequências. Esse rei fraco, mais uma vez, demonstra toda a sua fraqueza, todo o seu temor de homens, todo o seu desejo de continuar firme e forte ali acima, mas sem depender e sem confiar naquele que tem toda a autoridade, o Criador. Em Cristo, nós somos chamados a um verdadeiro arrependimento, a um verdadeiro abandono do pecado, não apenas para inglês ver, não apenas para o sacerdote ver e falar, olha, poxa, vocês obedeceram, né? Não, é do coração, é verdadeiro. Jeremias, ele fala da queda de Zedequias, mas com um juízo que seria ameno, mas depois ele retorna nisso daí. Nos versículos 8 a 10, o povo parece que entendeu, mas volta a escravizar nos versículos 11 a 16. E por fim o Senhor diz, vocês negaram a liberdade aos seus irmãos. Por causa disso, o meu juízo será a liberdade da espada, a liberdade da fome e a liberdade da peste atacarem vocês. Ele profetiza, então, um peso maior sobre aquele grupo que ficou, sobre aquele grupo que continuava se rebelando direto, sem vacilar na sua obstinação contra Deus. E diz, vocês vão sofrer de maneira terrível, ao ponto que as nações ao redor irão se assustar com o que irá acontecer. Não vai ser só a invasão da Babilônia. Eu jogarei sobre vocês a fome e a peste, por causa da hipocrisia de vocês, da falta de verdadeiro arrependimento. Cristo, ele nos convida à verdadeira mudança de vida, a verdadeiro arrependimento dos nossos pecados, a viver realmente para a honra e glória de Deus, para adorá-lo. Não podemos fazer isso da boca para fora. Não há como viver o cristianismo apenas de aparência. Ele conhece os nossos corações, Ele conhece os nossos caminhos. É Ele, inclusive, quem provê para que possamos perseverar, sermos santos. É Ele quem provê este caminho para nós. Se tentarmos fazer pelas nossas próprias forças, ou confiarmos nas nossas intenções, iremos falhar. Precisamos confiar em Cristo. Você tem buscado a vontade de Deus, ou tem vivido uma religiosidade hipócrita? Você tem buscado aprender mais dele? Buscado refletir mais a imagem do Cristo, daquele que te salvou? Ou você está satisfeito com a sua performance cristã? Eu sou alguém que vai à igreja sempre, eu consigo participar de todas as atividades e participo de 2 ministérios na igreja. Por causa disso, eu estou em paz,
estou salvo. Não é sobre isso. É sobre abandono de pecados, é sobre confissão, é sobre arrependimento, é sobre desejo de glorificar a Deus na sua vida. É sobre o desejo de dia após dia você experimentar essa santificação no Senhor. Mateus 23, 29 a 30, Jesus fala contra os fariseus, contra os saduceus e diz: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês edificam o sepulcro dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos e dizem: se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices quando mataram os profetas. E ele avança: vocês mesmo com isso estão declarando que são culpados. Vocês mesmo com isso estão declarando que realmente eu enviei atalaias, eu enviei pessoas para profetizar e que o seu povo, seus pais, se recusaram a ouvir. E vocês continuam nas mesmas práticas, pintando a igreja, os templos por fora, usando roupas, fazendo orações em voz alta, abençoando as nações, mas dentro de vocês está estragado. Vocês estão preocupados com o status, vocês estão preocupados com a liderança religiosa que não pode sair da mão de vocês. É como se não desejassem sequer que o Cristo viesse, porque enquanto o Cristo não vem, o rei prometido de Judá não se levanta, eles, os líderes religiosos, continuam reinando. Enquanto Jesus não volta, você poderá aproveitar os seus dias nessa terra, aproveitar o seu cartão de crédito, aproveitar o seu investimento, as viagens. Será que você realmente deseja a volta de Cristo? Será que você realmente deseja abandonar esse pecado ou você fica, enquanto ainda não chegou o meu tempo, eu vou aproveitar? É só pedir perdão no final. Isso não é verdadeiro arrependimento, isso não é verdadeira transformação. Isso aponta para alguém que não compreendeu as boas novas do Evangelho, que não compreendeu o que é dar liberdade, o que é trazer libertação ao seu irmão, porque nunca foi libertado das amarras do pecado, continua preso ali, continua sem conseguir fazer a vontade de Deus, por mais que externamente aparente. Por mais que uma pessoa de fora, que não pode sondar o seu coração, te veja como piedoso. Mas Deus conhece, e o convite é a verdadeiro arrependimento, não a uma vida de religiosidade hipócrita. Atos capítulo 3, Pedro está falando: portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que a presença do Senhor venham tempos de refrigério e que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. O chamado do Evangelho é arrependimento, abandono do pecado. Nele nós somos libertados da escravidão da morte, do jugo da morte. Mas isso implica também em vivermos de acordo com a vontade do Pai, em vivermos confessando, nos arrependendo, buscando amadurecer, limpar as nossas vestes, porque tropeçamos. Ainda vivemos em corpos corruptíveis. Por mais que tenhamos um novo nascimento, por mais que estejamos debaixo da nova aliança, a verdade é que ainda padecemos muito do velho homem. Precisamos da força de Deus para isso. Nós cantamos a respeito de quem é Cristo para nós. Nós falamos a respeito de como é Ele quem nos capacita. Precisamos continuar olhando para Ele e confiando de que o Senhor voltará, de que o Senhor nos dará essa vitória e verdadeiramente seguir em obediência a Ele. Esse é o centro do capítulo 34. O capítulo 35, ele fala a respeito do exemplo de obediência dos recabitas e de Judá. Nós vimos então nesses 3 capítulos, 32, 33, 34, as profecias de Jeremias junto a Zedequias, ao povo, no último período dos reis, o último rei de Judá que haveria. Jeremias profetiza contra eles, Jeremias profetiza ainda um juízo mais ameno se voltassem para eles, mas eles demonstram a sua falência moral, a sua indisposição para com Deus, mais uma vez. E no capítulo 35, Jeremias retorna um pouco no tempo, não é cronológico, ele retorna ao tempo do rei Jeoaquim. Versículo 1 diz: palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Há 30 anos atrás, quando ele começou a pregar, ele relembrou esse povo a respeito do que Deus havia falado, do que Deus tinha colocado ele para fazer. É nesse momento que nós entendemos como o Senhor é bondoso, longânimo, misericordioso e que nos avisa dos nossos erros. Muitos são aqueles que dizem: eu não sabia que era errado, eu não sabia que era contra a lei, eu não sabia que desagradava.
Deus, Ele é misericordioso, Ele sempre nos lembra. Ele colocou no seu povo o Espírito Santo, que nos ajuda, inclusive, a lutar contra os pecados. Mas no homem caído, que não recebeu o Espírito, ainda há a lei de Deus lá dentro, ainda a parcela da imago Dei, ainda há uma consciência que o acusa. Se luta contra, não foi por falta de aviso. 30 anos antes dessa situação de Zedequias, ainda no rei Jeoaquim, Deus mandou que Jeremias realizasse um sinal, e cenasse mais uma vez a sua profecia. Versículo 14. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas. Eles não bebem vinho até o dia de hoje, porque obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que tenho falado a vocês sempre, de novo, vocês não obedecem. O que aconteceu ali? Jeremias foi ainda em liberdade, recebeu a missão de chamar os recabitas. Recabitas eram uma tribo dos midianitas. Eles viajavam pela planície sem ter um lugar fixo. Eles sempre viveram dessa maneira, como nômades. E eles estavam ali em Jerusalém, fugindo da invasão babilônica. E Deus fala, chame eles e leve-os até determinado lugar, um lugar de reunião, até a porta ali onde as pessoas se reúnem. As câmaras em uma das câmaras com os Janazias e com os Abazinias. Leve-os até lá. Então, diante de uma liderança do povo, ofereça para eles vinho. Ofereça para eles. O que os recabitas fizeram quando ofereceram vinhos para ele? Recusaram. Falaram, nós não bebemos. Por que não? Porque o nosso pai do nosso pai, nosso patriarca, disse que nós não deveríamos beber vinho, não deveríamos plantar vinhas, não deveríamos construir cidades, para que não sobreviesse sobre nós a destruição. Por isso, até hoje, nós vivemos em tendas. O único motivo de estarmos aqui é por causa realmente dessa perseguição da Babilônia, mas estamos habitando aqui perto de vocês, nas nossas tendas. Nós não iremos ir contra a palavra do nosso pai. Jeremias, então, se volta para o povo e fala, vocês estão vendo? Eles têm temor e eles têm respeito a uma ordem do pai deles. Eu sou o Deus de vocês que os tirei com força, com braço forte do meio do Egito. Eu sou o Deus que realizei sinais no meio de vocês, que os sustentei em meio ao deserto. Eu sou o Deus que revelou a sua vontade por meio das leis. E vocês não me ouvem, vocês não me obedecem, vocês se voltam para a idolatria. Está vendo esse grupo? Esse grupo de recabitas é mais fiel, que não me conhece, esses midianitas são mais fiéis do que você, povo que eu formei. Ele contrasta a infidelidade de Judá, vinho e tendas, como símbolo de separação, que quem estava respeitando? Recabitas, um povo que não conhecia Deus. Enquanto Israel, que havia se embebedado na idolatria, havia se voltado para a idolatria e que já tinha recebido a sua herança, a terra prometida, iria perder. Porque abandonou o caminho do Senhor, abandonou as suas leis. E aí, ao final, Jeremias se volta ainda para os recabitas e apresenta uma declaração de paz, de consolo, de esperança para eles da parte de Deus, prometendo que no meio deles não faltaria homem para continuar a linhagem, que ele iria abençoar aquele grupo, porque eles eram fiéis à palavra dos seus pais. Precisamos guardar os mandamentos de Deus. Não é apenas fazer as coisas porque o chefe, o pai ou a mãe mandou. Às vezes nós fazemos as coisas só porque tem um vizinho, um amigo, um colega de trabalho que está observando para ver se a gente está fazendo direito. O nosso temor a homens nos guia muito mais a um comportamento de obediência do que um temor e reverência ao Senhor. Isso é errado. Devemos guardar os mandamentos do Senhor e honrar, porque Ele honra aqueles que o temem. Será que você tem buscado pelo Espírito a capacidade para seguir a Cristo e ser fiel a Deus? Não precisa contar consigo mesmo. Se você for contar com a força do seu braço, você vai falhar. Mas na nova aliança, Ele nos deu um coração vivo, colocou a sua lei dentro de nós, enviou o seu Espírito, e esse Espírito nos capacita a segui-lo. João capítulo 14 diz, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Este é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará
com vocês. É esse Espírito que nos habilita a viver em obediência. É esse Espírito que nos habilita a guardar os mandamentos, a seguir fiéis ao nosso Deus. Ele nos permitiu viver isso, Ele nos forneceu do seu Espírito. Você tem voltado-se para Ele confiando. Você tem confiado nas promessas. Você tem buscado ser obediente. Você tem buscado ser fiel. Você tem confiado na força que Ele te dá para obedecê-lo. Esse é o convite desses capítulos. Esse é o exemplo que nós vimos na vida de Judá, de um povo que foi feito e preparado e formado pelo próprio Deus, mas que pela sua obstinação continuou como seu inimigo. Nós hoje somos chamados a essa fidelidade. Caminhando para a conclusão, prossiga com fé olhando para Cristo. Onde você está hoje? Você está preso em crises como Jeremias? Acorrentado em um local que, por mais que não tenha claras algemas, te impede certa liberdade? Ou você está duvidando como Jeremias duvidava diante do impossível, vivendo um período de doença, um período de insegurança, alguma decisão ruim, ou série de decisões ruins que você tomou e que te prenderam e que você não sabe como sair dela? Ou você está como Judá, caindo em promessas vazias, fazendo alianças com outras nações, dando ouvido aos falsos profetas que anunciam salvação, que anunciam libertação em pouco tempo, sem se submeter realmente à vontade e à disciplina de Deus? Não sei em que situação você se encontra hoje, mas a verdade é que se você deseja prosseguir, você precisa ter fé nas promessas de Deus na sua vida. Se você deseja prosseguir e vencer, você precisa se apegar e investir no teu tempo com o teu Criador, em oração, em leitura da palavra. Você precisa exercitar a sua confiança, como Jeremias o fez. Você precisa também confessar as suas dúvidas a Ele, para que Ele traga a resposta do Senhor ao seu coração. Te traga respostas a respeito dos seus anseios. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2 diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é da vida o melhor. Ele já veio, nele se cumpriram as promessas. Podemos e devemos olhar para Ele com essa segurança. Podemos e devemos prosseguir na nossa fé, em obediência ao Senhor, olhando para Cristo. Quando você estiver com medo, de forma prática, ore, como Jeremias orou. Quando você estiver dúvidas, ore, fale com Ele, confesse os seus temores, confesse os seus anseios, confie de que Deus está te ouvindo. Ele prometeu que lhe ouviria. Ele enviou Cristo para morrer em nosso lugar e para nos lavar pelo seu sangue, exatamente para que pudéssemos ter acesso a Ele. Confie nisso, fale com Ele, em meio aos seus momentos de tristeza, de anseio, de desespero, de tribulação. Diga não às tentações e siga Jesus com coragem. Não seja fraco como Zedequias, que queria agradar a Babilônia, mas queria agradar o povo, mas tinha medo de obedecer a Deus, mas tinha medo daquilo, e faz até um determinado momento, mas é hipocrisia, e volta a escravizar novamente. Não, fuja à tentação de caminhos mais fáceis, aparentemente mais fáceis. Deseje seguir os mandamentos de Cristo, deseje seguir o seu exemplo, deseje seguir segundo a vontade de Deus com coragem. Diga não ao pecado. Creia e espere nas promessas de Deus. O fato de Cristo ter vindo, ter morrido e ressuscitado, o fato do seu Santo Espírito hoje nos consolar, e sabemos que nos consola, e sentimos isso na sua alegria, é evidência de que Ele é fiel e poderoso para cumprir as suas promessas. Continue confiando nisso. Não fique olhando para a sua vida como se ela se encerrasse simplesmente nesses dias que você tem aqui, nesses poucos anos que você tem para construir uma casa, comprar um carro e, quem sabe,
ter um bom tempo de férias, de viagens. Não é sobre isso. É sobre uma alegria maior, um prazer que é muito maior do que os prazeres que podemos ter aqui. Conhecer a Deus, viver na eternidade, na presença dEle, conhecendo e crescendo diante dEle. Temos uma promessa de vida eterna na Nova Jerusalém. Uma promessa de vida eterna com um prazer muito maior do que Ele já permite que possamos gozar hoje. Mas temos algo maior, nossos olhos precisam estar voltados para aquele dia, para essa promessa. E seja fiel ao Senhor, sem hipocrisia, sejam nas grandes ou nas pequenas coisas. Busque ser fiel àquilo que Ele tem colocado diante de você, no trabalho, na sua família, como pais, como filhos. Que você busque ser fiel, o sucesso está nisso, ser fiel a Deus, a vitória está nisso, em você realmente se apegar às promessas do Senhor e viver segundo o mandamento de Cristo. Muitos são as pessoas por aí, disciplinadas, atletas, esforçados, empreendedores, que o compromisso deles está na própria força, na própria inteligência, que são falhas. Não mais nós deveríamos ser compromissados, porque a nossa fé e o nosso compromisso está naquele que não falha, naquele que tem toda a autoridade. As pessoas às vezes têm uma dieta, um tempo, uma forma de vida, confiando de que vai render maior saúde, maiores benefícios, mas nós podemos confiar num Deus que promete vida eterna e que tem poder para cumpri-lo. Então creia nisso, volte-se para Ele, não com hipocrisia, não com religiosidade. Confie no Senhor. Amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela exortação que ela nos dá, de realmente vivermos com fé, confiando nas Tuas promessas, na Tua soberania, confiando de que o Senhor guia todas as coisas. Cuida dos nossos corações, em meio às tentações, em meio às tribulações, o assédio do pecado, que venhamos a buscar em Cristo, no Teu Santo Espírito, forças para continuar. Não permita, Senhor, que venhamos a nos desviar pela nossa falha. Não permita que venhamos a confiar na própria força, na força dos próprios braços. Ajuda-nos, Senhor, a ter os olhos fixos em Cristo, fixos na promessa de que Ele voltará. Que no tempo que o Senhor nos dá hoje para vivermos aqui, em meio ao mundo, possamos aproveitá-lo sim para anunciar o Teu Evangelho, mas também para nos aperfeiçoar à imagem de Cristo. Sê com a Tua igreja, cuida de nós. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus. Coloque-se de pé, vamos orar encerrando. Obrigado, Pai. Oramos agora para que o amor do Senhor, para que as Tuas ternas misericórdias, para que o consolo do Espírito seja com toda a Tua igreja, o corpo de Cristo, nós que fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, hoje, agora, para todo sempre, até a volta de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Uma boa semana. Não esqueçam de fazer a inscrição do dia de comunhão, próximo sábado, hein? A gente vai mandar de novo lá no grupo o link, faz a inscrição. Não vou ficar para o almoço, mas faz para a gente saber quem é que vai para assistir o batismo. Próximo sábado, batismo, dia de comunhão, hein, pessoal?